Olá! Na última segunda-feira, o governo golpista de Michel Temer obteve a aprovação em primeira discussão no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, da proposta de emenda constitucional 241, a PEC 241. Através dessa proposta, o governo quer controlar durante 20 anos a expansão do gasto público. Ele vai vincular o crescimento do gasto público à inflação do ano anterior, o que significa um processo progressivo de congelamento e de redução dos gastos públicos. A PEC tem dois problemas. Em primeiro lugar, ela é uma fraude porque ela manipula o diagnóstico do gasto público no país. A PEC não esclarece que a principal parcela do gasto público, a que mais incide, a que mais contribui para o desequilíbrio de receitas e despesas, é a parcela vinculada às despesas com juros e com o pagamento da parte principal da dívida pública. Não é a despesa com a saúde, com a educação, com a habitação, com a infraestrutura, não é a despesa com os direitos sociais, é a despesa com a dívida pública. Propositalmente, Michel Temer e Henrique Meirelles omitem da sociedade essa composição do gasto público, deixando de fora a revisão das despesas com os maiores privilegiados, que são os bancos, os fundos financeiros, alguns órgãos do próprio governo e investidores internacionais. Por outro lado, ao propor um equilíbrio de receitas e despesas, o governo não mexe na revisão das receitas. Ele não propõe uma auditoria dos benefícios tributários, fiscais e das contribuições sociais transferidos aos empresários. O governo não combate de maneira dura, de maneira contundente, a sonegação fiscal, a sonegação das contribuições e muito menos a sonegação contra o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Isso é uma demonstração que o governo usa de dois pesos e duas medidas. Ele quer propor um controle do gasto público dos últimos anos para os próximos 20 anos, vinculando-os à variação da inflação do ano anterior. E vai sacrificar imensamente o financiamento da educação, da saúde, da habitação, do saneamento, da segurança pública e, acima de tudo, o financiamento da ciência e tecnologia no nosso país. Portanto, nós temos que afirmar de maneira muito clara: a PEC 241 é uma fraude. É uma fraude no seu diagnóstico da razão do déficit público, é uma fraude nas medidas que propõe visando o equilíbrio das receitas e despesas e, ao manipular a composição do gasto público, esconde da sociedade quem são os grandes privilegiados pela dívida pública, quem são os grandes responsáveis pelo desequilíbrio entre os gastos e as receitas do Tesouro Nacional. Por isso, nós não podemos permitir que essa proposta seja aprovada em último turno na Câmara e no Senado da República. Ora, você sabe que o Brasil precisa investir muito mais em educação, saúde, habitação, segurança, mobilidade urbana e saneamento. Você viu, você testemunhou, você sofreu com muitas pessoas da nossa população a contaminação pelo vírus da dengue, chikungunya, zika vírus. Você assistiu, você viu bem próximo da sua família, da sua comunidade, mães que tiveram filhos com microcefalia, sobretudo em Pernambuco e no Nordeste. Tudo isso poderia ter sido evitado se o Brasil tivesse feito há anos um programa vigoroso de investimentos em saneamento, habitação, abastecimento d'água, gerando dignidade, habitação com dignidade, qualidade de vida para essa população. Por isso, nós não podemos permitir que uma revisão do gasto público prejudique os mais necessitados e facilite a vida, preservando os privilégios daqueles que são os que mais ganham com o gasto público, com a dívida pública no nosso país. Vincular a expansão do gasto público durante 20 anos à inflação do ano anterior é também jogar na lata do lixo toda a discussão democrática, participativa, científica, técnica, contábil, de proposições acerca das leis orçamentárias no nosso país. Serão 20 anos de leis orçamentárias submetidos apenas à razão contábil da redução do gasto público vinculado à inflação do ano anterior. Serão 20 anos em que as diretrizes orçamentárias estarão castradas, manipuladas, vinculadas a esse mesmo ajuste contábil. E durante 20 anos serão 5 planos plurianuais, cada plano durante 4 anos, submetidos a essa lógica. O Brasil vai parar de pensar o seu desenvolvimento, as políticas de desenvolvimento regional, as políticas para a ciência e tecnologia, a universalização do saneamento, a universalização da educação básica, a expansão da educação superior para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, para a Amazônia, a ampliação dos cursos de pós-graduação, a formação de mestres e doutores, enfim, o Brasil vai parar de pensar no seu desenvolvimento, na produção da justiça, na produção da igualdade. Por isso é preciso denunciar. A PEC 241 é uma fraude no seu diagnóstico do déficit público. Se é uma fraude no diagnóstico, é também uma fraude nas medidas em que propõe a resolução do desequilíbrio fiscal. Nós vamos equacionar o desequilíbrio fiscal combatendo a sonegação, revendo a política tributária, desonerando tributos e contribuições sobre a renda dos assalariados e o consumo das famílias e nos equiparando aos países mais justos em que a tributação atinge as grandes riquezas, as grandes fortunas, o grande patrimônio e os ganhos do capital. Ao mesmo tempo,
Nós vamos equilibrar as receitas e as despesas, gerando um Estado que atua na promoção do desenvolvimento. O Brasil precisa rever a sua política monetária. O Brasil precisa reduzir as taxas de juros. É isso que vai levar progressivamente à redução da dívida pública, que deve ser enfrentada também, como determina a Constituição Federal de 1988, por meio de uma auditoria constitucional da dívida pública. Afinal, eu estou cansado de ver no noticiário econômico, diariamente, empresas e empresas que, ao incorporarem outras companhias, ao adquirirem o controle acionário de outras companhias, as primeiras medidas prévias que tomaram foi uma auditoria na sua situação contábil, nos seus passivos, nas suas dívidas bancárias. Isso é natural. É assim que você passa a limpo um componente perverso do gasto público, que é a dívida pública no nosso país. Por isso, junte-se a nós para denunciar que a PEC 241 é uma fraude, que os seus argumentos são falsos, que ela é contaminada por uma manipulação da informação acerca dos gastos públicos e, ao não atingir as principais parcelas do gasto público, que são a dívida pública, ao não revitalizar a capacidade de arrecadação do Tesouro Nacional, mudando a receita e mudando a política tributária, ela se constitui num atentado aos direitos fundamentais da população, num atentado ao direito de construção de uma nação justa, próspera, soberana, com desenvolvimento, com crescimento econômico e com sustentabilidade para a maioria da sua população. Portanto, junte-se a nós, vamos às ruas, não a PEC 241, por um outro modelo de ajuste fiscal, por um outro modelo de estabilidade, a favor do crescimento, do desenvolvimento, da universalização dos direitos sociais. A PEC 241, enviada pelo governo golpista de Michel Temer, é uma fraude. Seus argumentos representam uma fraude. O seu diagnóstico do déficit público representa uma fraude. E as medidas são também outra fraude a favor dos maiores privilegiados, em detrimento das maiores necessidades da população brasileira. Junte-se a nós, diga não à PEC 241.